Vitória ajustou a alça da câmera no ombro e respirou fundo antes de entrar no salão do hotel. O baile beneficente era o evento mais aguardado da elite paulistana, e ela estava ali apenas como fotógrafa freelancer, contratada de última hora para cobrir a noite. Os lustres de cristal refletiam luzes douradas sobre os convidados, todos vestidos em trajes de gala, que provavelmente custavam mais do que seu aluguel de 6 meses. Ela se sentia uma intrusa naquele mundo de champanhe e sobrenomes importantes, mas precisava daquele trabalho desesperadamente. Se conseguisse boas fotos, talvez finalmente chamasse a atenção de alguma revista de prestígio. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para trazermos mais histórias incríveis como essa. Vitória começou a fotografar discretamente os grupos de empresários e socialites que conversavam entre taças de cristal e sorrisos calculados. Cada clique da câmera ecoava sua insegurança naquele ambiente onde todos pareciam pertencer, menos ela. O vestido preto simples que escolheu, embora elegante, parecia pálido comparado aos vestidos de grife que desfilavam pelo salão. Foi quando ela sentiu aquela sensação inconfundível de estar sendo observada. Vitória ergueu os olhos da câmera e varreu o salão com o olhar, até que encontrou um homem parado próximo às janelas panorâmicas. Ele usava um terno sob medida em tom azul marinho escuro. E mesmo à distância, havia algo magnético em sua postura ereta e no modo como segurava a taça. Seus olhos escuros estavam fixos nela, estudando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Vitória desviou o olhar rapidamente, fingindo ajustar as configurações da câmera. Vitória! Vitória Almeida! A voz arrastada e debochada fez seu estômago afundar. Ela se virou lentamente e encontrou Rodrigo caminhando em sua direção. Uma loira estonteante de vestido vermelho pendurada em seu braço. Seu ex-namorado tinha aquele sorriso prepotente que ela conhecia tão bem, o mesmo que usava sempre que estava prestes a humilhá-la. Não acredito que você está aqui. Deixa eu adivinhar trabalhando. Que surpresa! Ainda na mesma vidinha de sempre. Boa noite, Rodrigo. Vitória forçou um tom neutro, rezando para que ele simplesmente seguisse em frente. Mas conhecia aquele homem bem demais para ter esperanças. Ele havia terminado com ela 6 meses atrás, dizendo que ela não tinha ambição suficiente, que era medíocre demais para acompanhar seus planos. As palavras ainda doíam como feridas abertas. Desculpa, mas estou trabalhando e preciso... Amor, quem é essa? A loira perguntou com falsa doçura, olhando Vitória de cima a baixo, como se avaliasse um móvel usado. Rodrigo riu, passando o braço pela cintura da namorada de forma exagerada. Ah, é a Vitória, minha ex. Lembra que te contei? A fotógrafa que achava que ia conquistar o mundo com sua camerazinha? Ele fez um gesto desdenhoso em direção ao equipamento de Vitória. Pelo visto, ainda está no mesmo lugar. Mas tudo bem, cada um no seu quadrado, né? Eu aqui nos investimentos, você aí, tirando fotinho. A risada dele ecoou e Vitória sentiu as bochechas queimarem de humilhação. Algumas cabeças se viraram na direção deles. Foi nesse momento que uma voz profunda, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar, cortou a tensão como uma lâmina afiada. Desculpe a demora, querida. Vitória congelou quando sentiu uma mão firme pousar de leve em sua cintura. O homem que a observava de longe agora estava ao seu lado, tão próximo que ela podia sentir o perfume amadeirado que exalava. Ele era ainda mais impressionante de perto. Pele bronzeada, traços marcantes, olhos castanhos profundos que agora olhavam para Rodrigo com educada frieza. Espero não ter perdido nada importante. A voz carregava autoridade natural, o tipo que faz as pessoas automaticamente prestarem atenção. Rodrigo piscou várias vezes, claramente desconcertado pela interrupção.
A loira ao seu lado arregalou os olhos, reconhecendo algo que Vitória não conseguia identificar. O estranho estendeu a mão livre para Rodrigo com um sorriso cordial que não alcançava seus olhos. Tariq Al-Mansur. Prazer. O nome foi pronunciado com uma confiança tranquila, mas Vitória notou como a expressão de Rodrigo mudou instantaneamente de deboche para algo próximo do choque. Ele apertou a mão de Tariq com força exagerada, tentando recuperar a compostura. Rodrigo Andrade. O prazer é meu, Sr. Al-Mansur. A mudança no tom foi cômica, toda a arrogância anterior evaporando. A namorada de Rodrigo cutucou-o discretamente, sussurrando algo em seu ouvido com urgência. Vitória observou a cena confusa, sem entender por que aquele homem misterioso havia interferido ou por que Rodrigo, de repente, parecia um cachorro com o rabo entre as pernas. Tariq manteve a mão em sua cintura, o toque firme mas respeitoso, como se realmente fossem um casal. Bem, acho que não vamos tomar mais seu tempo, Rodrigo disse rapidamente, já começando a recuar com a namorada. Mas Tariq inclinou a cabeça levemente, aquele sorriso educado ainda nos lábios. Na verdade, que coincidência encontrá-lo aqui. Você trabalha com investimentos, não é? Minha empresa está buscando parceiros locais para uma expansão no Brasil. Talvez possamos conversar depois. Rodrigo praticamente se iluminou com a possibilidade, balbuciando algo sobre seria uma honra e trocar contatos. Vitória assistiu tudo em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Assim que Rodrigo e a namorada se afastaram, Vitória deu um passo para o lado, afastando-se do toque de Tariq. Seu coração batia acelerado, uma mistura de confusão, gratidão e desconfiança. Obrigada pela ajuda, mas... Quem é você? E por que fez isso? Ela cruzou os braços defensivamente, a câmera balançando em seu pescoço. Tariq a estudou por um momento, aqueles olhos escuros impossíveis de decifrar. Havia algo nele que era ao mesmo tempo intimidador e estranhamente reconfortante. Digamos que não gosto de ver pessoas sendo humilhadas em público. Ele respondeu simplesmente, deslizando as mãos nos bolsos do terno. Vitória notou o relógio discreto, mas obviamente caro em seu pulso. O corte perfeito da roupa, a postura de alguém acostumado a comandar salas cheias de pessoas importantes. E seu ex-namorado me pareceu o tipo de homem que precisa ser colocado no lugar de vez em quando. Um lampejo divertido atravessou seu rosto. Além disso, você parecia precisar de um resgate. Vitória não sabia se ficava ofendida ou grata, mas antes que pudesse responder, Tariq se inclinou ligeiramente em sua direção, a voz baixando para um sussurro conspiratório que enviou um arrepio por sua espinha. Tenho uma proposta para você, Tariq disse, seus olhos nunca deixando os dela. Vitória sentiu seu estômago dar um nó, metade curiosidade, metade apreensão. Havia algo perigosamente sedutor na forma como ele falava, cada palavra medida e intencional. Seu ex claramente a subestima. Que tal mostrarmos a ele exatamente o quanto ele estava errado? O sorriso que curvou seus lábios era quase desafiador, como se estivesse propondo uma aventura ao invés de algo sensato. Vitória deveria ter dito não imediatamente, deveria ter agradecido e voltado ao trabalho, mas algo na proposta acendeu uma faísca de rebeldia que ela não sabia que ainda existia. O que exatamente você está sugerindo? Ela perguntou cautelosamente, embora parte dela já soubesse a resposta. Tariq observou o salão ao redor deles, onde Rodrigo e a namorada conversavam com outro grupo, mas claramente ainda de olho neles. Dance comigo, ele disse simplesmente, estendendo a mão. Uma dança, nada mais. Mas prometo que será uma dança que aquele homem jamais esquecerá. Havia promessa naquelas palavras, e quando Vitória olhou para a mão estendida, perfeitamente cuidada e firme, ela hesitou apenas por um segundo antes de colocar a sua sobre ela. O toque foi elétrico. Tariq a conduziu até o centro da pista de dança com uma confiança que fez várias cabeças se virarem.
A orquestra tocava uma valsa suave, e quando ele colocou a mão em sua cintura e entrelaçou os dedos com os dela, Vitória sentiu como se todo o salão tivesse desaparecido. Ele a guiava com uma habilidade que falava de anos de prática, cada movimento fluido e preciso. Ela não era uma dançarina experiente, mas na liderança dele sentia-se leve como uma pena, capaz de qualquer coisa. Os olhos de Tariq nunca deixaram os dela enquanto dançavam. "Você dança bem", Vitória murmurou, consciente de quantas pessoas agora os observavam abertamente. Ela podia ver Rodrigo parado no canto, a expressão oscilando entre choque e algo que parecia desconfortavelmente próximo de ciúmes. A namorada dele puxava sua manga, claramente tentando chamar sua atenção, mas ele permanecia fixo na cena à sua frente. "Aprendi quando criança", Tariq respondeu, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Onde eu cresci, saber dançar não é opcional em eventos sociais. É uma linguagem própria." Ele a girou suavemente, e o vestido dela esvoaçou ao redor de suas pernas. Quando Vitória voltou para seus braços, estavam ainda mais próximos do que antes. Ela podia ver pequenos detalhes que havia perdido antes, as pequenas linhas ao redor de seus olhos que sugeriam que ele sorria com frequência, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, a intensidade quase perturbadora em seu olhar. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou novamente, precisando entender. Tariq inclinou a cabeça ligeiramente, considerando a pergunta. "Talvez porque reconheço alguém que foi subestimada. Talvez porque seu ex-namorado me irritou. Ou talvez..." Ele fez uma pausa e, pela primeira vez, algo genuíno atravessou sua expressão. "Talvez porque você me lembrou de alguém." A música terminou, mas eles permaneceram parados por um momento, ainda próximos, ainda conectados. O aplauso educado ao redor deles pareceu vir de muito longe. Foi só quando Tariq deu um passo para trás, soltando-a com relutância aparente, que Vitória percebeu que havia esquecido completamente de respirar direito. Ele pegou uma taça de suco de laranja da bandeja de um garçom que passava e ofereceu a ela com um sorriso. "Agora ele sabe que você não está sozinha. Missão cumprida." Mas havia algo em seu tom que sugeria que aquilo estava longe de ser apenas sobre Rodrigo. Vitória aceitou a taça com mãos levemente trêmulas, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Ao redor deles, as conversas haviam recomeçado, mas ela podia sentir os olhares curiosos, as pessoas sussurrando e especulando sobre quem era ela e qual era sua relação com Tariq Al-Mansur. O nome dele claramente tinha peso ali, embora ela não fizesse ideia do porquê. "Você não me deve nada", ela disse finalmente, encontrando sua voz. "Obrigada pela dança e por me salvar daquela situação constrangedora. Mas agora preciso voltar ao trabalho." Ela deu um pequeno sorriso e começou a se virar. Mas a voz dele a deteve. "E se eu dissesse que tenho outra proposta? Uma de verdade desta vez." Tariq observou-a com aquela intensidade que parecia ver através de todas as suas defesas. Vitória virou-se lentamente, curiosidade vencendo o bom senso. "Percebi como você fotografa. Você tem talento real, não é apenas um hobby." Ele gesticulou vagamente em direção à câmera em seu pescoço. "Estou no Brasil pelos próximos 3 meses, finalizando algumas negociações. Preciso de alguém para documentar certos eventos, capturar momentos para apresentações corporativas. Pagaria bem, muito bem." Vitória piscou, tentando processar a oferta. Parecia bom demais para ser verdade, e ela aprendera da forma difícil que coisas boas demais geralmente tinham letras miúdas. "Por que eu? Existem fotógrafos profissionais muito mais experientes em São Paulo." Ela cruzou os braços, cautelosa. Tariq sorriu, e havia algo de genuíno naquele sorriso que fez seu coração pular uma batida. "Porque você fotografa com honestidade. Vi as fotos que tirou esta noite no visor da sua câmera quando se aproximou. Você captura emoções reais, não apenas poses."
Ele fez uma pausa. E porque tenho um bom pressentimento sobre você. Tem mais alguma coisa nessa proposta? Vitória perguntou diretamente, encarando-o. Ela não era ingênua. Conhecia as histórias sobre homens poderosos e suas ofertas que vinham com expectativas não ditas. Tariq manteve seu olhar, sem desviar. Nada que você não queira que tenha. Isto é estritamente profissional, se é isso que você escolher. Mas admito que gostaria de conhecê-la melhor. Você me intriga, Vitória. A forma como ele disse seu nome, com aquele leve sotaque, fez algo estranho em seu peito. No entanto, a decisão é inteiramente sua, sem pressão, sem condições ocultas. Vitória sabia que deveria pensar mais sobre aquilo, deveria pedir tempo, ser sensata, mas algo nela, talvez a parte que ainda ardia de humilhação pelas palavras de Rodrigo, talvez a parte que estava cansada de ser sempre a opção segura e nunca a escolha ousada, a fez assentir. Tudo bem, mas vamos deixar claro, isso é trabalho. Você me paga, eu fotografo seus eventos. Nada mais, nada menos. Ela estendeu a mão formalmente. Tariq a apertou, seus dedos envolvendo os dela com um calor que parecia prometer algo que nenhum deles estava dizendo em voz alta. Combinado, ele disse, soltando sua mão com relutância. Amanhã à noite tenho um jantar de negócios no restaurante Terraço Itália. Preciso de fotos discretas dos executivos presentes, nada muito invasivo. Posso enviar um carro para buscá-la às 7? Vitória assentiu, ainda não acreditando completamente no que havia acabado de aceitar. Tariq pegou um cartão de visita do bolso interno do paletó e o entregou a ela. O papel era grosso, de qualidade cara, com apenas um nome e um número de telefone em letras douradas. Qualquer dúvida, me ligue. Ele se inclinou ligeiramente, uma despedida elegante, e então desapareceu entre a multidão, deixando-a sozinha com um cartão na mão e 1 milhão de perguntas na cabeça. O carro que buscou Vitória na noite seguinte não era o que ela esperava. Era discreto, sim, mas claramente caro, com interior de couro e um motorista uniformizado que a tratou com uma cortesia reservada, geralmente para pessoas muito mais importantes do que uma fotógrafa freelancer. Durante todo o trajeto até o Terraço Itália, ela verificou seu equipamento obsessivamente, tentando não pensar em como seu estômago estava revirado de nervosismo. Não era só sobre o trabalho, era sobre rever Tariq, sobre entender o que exatamente estava acontecendo entre eles. Se é que havia algo acontecendo. Quando chegou ao restaurante, Tariq já estava lá, conversando com um grupo de homens de terno próximo às janelas que ofereciam vista panorâmica de São Paulo iluminada. Ele a viu imediatamente, como se tivesse um radar especial para sua presença, e se desculpou do grupo para vir ao seu encontro. Usava um terno cinza escuro desta vez, sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto de um jeito estudadamente casual. Vitória, fico feliz que tenha vindo. Ele cumprimentou-a com um sorriso que pareceu iluminar seu rosto inteiro. Deixe-me apresentá-la às pessoas importantes. As horas seguintes foram uma mistura surreal de trabalho e observação. Vitória fotografou executivos, capturou momentos de negociação e sorrisos diplomáticos, mas o tempo todo estava hiperconsciente da presença de Tariq. Ele circulava pela sala com facilidade, conversando em pelo menos 3 idiomas diferentes que ela conseguiu identificar, comandando a atenção sem precisar elevar a voz. Havia poder nele, mas não do tipo que Rodrigo exibia, todo alarde e necessidade de validação. O poder de Tariq era silencioso, absoluto, o tipo que vem de quem sempre soube exatamente quem é. Durante uma pausa nas negociações, Tariq se aproximou dela no pequeno bar do restaurante. "Como está indo?" ele perguntou, inclinando-se no balcão ao seu lado. De perto, ela podia ver que ele estava cansado, pequenas linhas de tensão ao redor de sua boca que não estavam lá na noite anterior. "Bem, consegui boas fotos." Vitória respondeu, mostrando algumas imagens no visor da câmera.
Tariq estudou-as atentamente e ela notou como suas feições se suavizaram levemente. Você realmente tem um olhar único. Capturou exatamente as expressões que eu precisava. Ele ergueu os olhos para ela. Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Vitória ousou, aproveitando o momento de privacidade. Tariq assentiu, pedindo uma água com gás para o bartender. Ontem, quando disse seu nome, meu ex ficou claramente impressionado. Quem exatamente você é, Tariq? Ela viu algo passar por seu rosto, algo como cansaço ou talvez resignação. Minha família tem negócios no Oriente Médio há gerações. Petróleo, principalmente, mas diversificamos para tecnologia e energia renovável na última década. Aqui no Brasil, estou finalizando a compra de algumas empresas e estabelecendo parcerias. Ele tomou um gole da água. Sou apenas um empresário tentando expandir, nada de especial. Mas havia algo na forma como ele disse aquilo. Um peso nas palavras que sugeria que ser apenas um empresário vinha com complicações que ela não podia imaginar. E sua família? Eles estão aqui com você? Vitória perguntou, curiosidade vencendo a discrição. Tariq ficou tenso, quase imperceptivelmente. Não. Meu irmão mais velho cuida dos negócios principais enquanto estou aqui. Meu pai faleceu há 2 anos, deixou tudo para nós dois em conjunto. Havia algo em seu tom, uma nota de tensão que fez Vitória querer mudar de assunto. Mas antes que pudesse, um dos executivos chamou por Tariq e o momento se quebrou. Ao final da noite, quando o jantar terminou e os executivos começaram a se dispersar, Tariq a acompanhou até o elevador. Fez um trabalho excepcional. Vou transferir o pagamento amanhã pela manhã. Ele disse, mas fez uma pausa antes que as portas se fechassem, colocando a mão para impedi-las. Vitória, amanhã é sábado. Não é trabalho, mas gostaria de me acompanhar para conhecer a cidade. Estou aqui há 2 semanas e não vi nada além de salas de reunião e hotéis. Havia algo vulnerável na pergunta, tão diferente do homem confiante que ela havia visto comandar uma sala cheia de executivos. Vitória deveria ter dito não, deveria ter mantido tudo profissional como havia estabelecido, mas ao invés disso, encontrou-se sorrindo e dizendo sim. O sábado amanheceu com um céu azul raro para São Paulo, sem uma nuvem à vista. Vitória encontrou Tariq no Parque Ibirapuera, um pedido específico dela quando ele perguntou o que deveriam fazer. Se ele ia conhecer São Paulo, precisava ver o lado real da cidade, não apenas os restaurantes caros e hotéis 5 estrelas. Tariq apareceu usando jeans e uma camisa de botão azul clara, e havia algo desarmante em vê-lo tão casual, tão normal. Ele sorriu quando a viu, e Vitória notou como algumas pessoas olhavam para ele enquanto caminhavam, atraídas por aquela presença magnética que ele carregava naturalmente. Então, este é o famoso parque, Tariq comentou enquanto caminhavam por um dos caminhos arborizados. Vitória o guiou pelas alamedas, mostrando os prédios do Niemeyer, o lago onde famílias alimentavam patos, os vendedores ambulantes com seus carrinhos de sorvete e pipoca. Ela fotografou tudo discretamente, capturando as expressões de Tariq enquanto ele absorvia tudo com fascínio genuíno. É diferente do que imaginei, ele admitiu, parando para observar um grupo de crianças empinando pipas. Mais vivo, caótico, mas de uma forma bonita. Você imaginava o quê? Selva urbana perigosa? Vitória brincou, e Tariq riu, um som baixo e agradável que fez algo aquecer em seu peito. Talvez um pouco. A mídia internacional não é sempre gentil com a América do Sul. Ele admitiu sem constrangimento. Eles compraram sorvete de um carrinho, Tariq, insistindo em experimentar sabores brasileiros, fazendo cara feia para o de milho verde, mas adorando o de cupuaçu. Vitória não conseguia parar de sorrir vendo aquele homem poderoso que provavelmente comandava negócios de milhões, lambendo sorvete como uma criança curiosa. Sentaram-se na grama próximo ao lago e por um momento apenas existiram ali,
Dois estranhos que, de alguma forma, não pareciam mais tão estranhos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Tariq questionou de repente, virando-se para encará-la. Vitória assentiu curiosa. Aquele homem ontem, seu ex, ele te machucou muito? Havia preocupação genuína em sua voz. Vitória suspirou, abraçando os joelhos. Rodrigo machucou meu ego mais do que qualquer outra coisa. Ele me fez acreditar que eu não era suficiente, que minhas ambições eram pequenas demais. Terminamos porque ele disse que eu o atrasava. As palavras saíram mais facilmente do que ela esperava. Então ele é um idiota. Tariq disse simplesmente, com tanta convicção que Vitória riu, surpresa. Suas ambições não são pequenas, Vitória. Vi suas fotos. Você captura a alma. Isso é raro, especialmente hoje, quando todo mundo tira milhares de fotos sem sentimento. Ele se inclinou um pouco mais perto. Não deixe ninguém convencê-la de que você não é extraordinária. O ar entre eles pareceu carregar-se com algo indefinível, e Vitória encontrou-se se inclinando também, atraída por aqueles olhos que pareciam vê-la de verdade, não apenas a superfície, mas tudo que ela era por baixo. O celular de Tariq tocou estridentemente, quebrando o momento. Ele olhou para a tela e franziu a testa, algo escurecendo em sua expressão. Desculpe, preciso atender. É sobre trabalho. Ele se levantou, afastando-se alguns passos. E Vitória viu sua postura mudar completamente enquanto falava em árabe, o tom ficando progressivamente mais tenso. Quando voltou, minutos depois, parecia preocupado. Tudo bem? Ela perguntou. Tariq hesitou. Depois sacudiu a cabeça como se afastando pensamentos desagradáveis. Complicações familiares. Nada que você precise se preocupar. Mas havia algo em seus olhos que dizia que aquelas complicações eram muito maiores do que ele admitia. E Vitória se perguntou o que exatamente Tariq Al-Mansur estava escondendo. Nas semanas seguintes, Vitória e Tariq caíram em uma rotina estranha e inesperada. Oficialmente, ela era sua fotógrafa para eventos corporativos, documentando reuniões, jantares de negócios e apresentações. Não oficialmente, eles se tornaram amigos, talvez algo mais, embora nenhum dos dois ousasse nomear o que crescia entre eles. Tariq a levava para conhecer lugares novos, sempre insistindo que precisava de sua expertise local. E Vitória mostrava a ele o Brasil, além dos escritórios e hotéis. Eles conversavam sobre tudo, desde filosofia até filmes ruins, e ela descobriu que Tariq tinha um senso de humor seco e inteligente que a fazia rir até doer a barriga. Mas havia sombras também. Tariq recebia ligações frequentes que o deixavam tenso e distante, sempre em árabe, sempre seguidas de horas de silêncio pensativo. Uma noite, após um evento particularmente exaustivo, ele finalmente se abriu. Estavam no terraço do hotel dele, a cidade cintilando abaixo como um mar de luzes. Meu irmão quer que eu volte para casa, Tariq disse de repente olhando para o copo de suco em suas mãos. Há complicações com os negócios da família. Uma disputa sobre a herança de meu pai. Meu tio está contestando o testamento, dizendo que eu não deveria ter direito igual ao de meu irmão, porque... Ele hesitou. Porque o quê? Vitória pressionou gentilmente, sentando-se ao seu lado. Tariq virou-se para encará-la, e havia vulnerabilidade crua em seus olhos. Porque sou diferente. Porque sempre questionei as tradições, escolhi fazer as coisas do meu jeito. Meu tio está usando isso contra mim, dizendo que não sou confiável, que minhas escolhas não convencionais provam que não tenho o melhor interesse da família em mente. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado, e agora, estar aqui, longe, só dá mais munição para ele. Ele está convencendo outros membros da família de que abandonei minhas responsabilidades. Vitória sentiu raiva em nome dele, raiva contra pessoas que ela nem conhecia, mas que estavam claramente ferindo alguém de quem ela havia começado a se importar profundamente. O que você vai fazer? Ela perguntou, embora temesse a resposta.
Tarik ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Se eu voltar agora, pareço fraco, como se estivesse correndo de volta porque eles me chamaram. Mas se fico, posso perder tudo pelo que meu pai trabalhou. É uma armadilha perfeita. Havia amargura em sua voz. E Vitória estendeu a mão instintivamente, entrelaçando seus dedos com os dele. Você não é fraco, Tarik. E qualquer pessoa que te conhece de verdade sabe disso. Ela disse firmemente. Ele olhou para as mãos deles entrelaçadas e algo mudou em sua expressão. Vitória, Ele começou, mas foi interrompido novamente pelo maldito telefone. Desta vez, quando viu quem estava ligando, seu rosto ficou pálido. Desculpe, preciso atender. Ele se levantou rapidamente, e Vitória viu através da porta de vidro como ele falava, sua postura ficando cada vez mais rígida, até que finalmente desligou e ficou parado ali, apenas olhando para a cidade, os ombros curvados sob um peso invisível. Quando finalmente voltou para o terraço, parecia ter envelhecido anos em minutos. Meu irmão disse que meu tio está oferecendo uma proposta. Se eu assinar alguns documentos cedendo parte da minha porcentagem da empresa e concordar em voltar permanentemente em 3 meses, ele deixa a disputa legal de lado. Se não... Tarik engoliu em seco. Se não... Ele promete arrastar isso pelos tribunais por anos, expondo todos os nossos negócios, potencialmente destruindo tudo. A escolha era impossível. E Vitória podia ver o peso dela esmagando Tarik. Ele me deu 1 semana para decidir. Eles ficaram ali no silêncio da noite, próximos, mas separados por oceanos de complicações que nenhum deles sabia como navegar. Vitória queria dizer algo reconfortante, algo que tornasse tudo melhor, mas não havia palavras para isso. Então, ela apenas apertou a mão dele mais forte, um lembrete silencioso de que, pelo menos naquele momento, ele não estava sozinho. E quando Tarik entrelaçou seus dedos com os dela e descansou a testa contra a dela, ambos fecharam os olhos, apenas respirando, apenas existindo juntos na calma antes da tempestade que ambos sabiam que estava vindo. A semana seguinte foi tensa. Tarik estava visivelmente estressado, mais quieto, mais distante. Vitória tentou dar-lhe espaço enquanto ainda se fazia presente, comparecendo aos eventos que ele precisava fotografados, enviando mensagens encorajadoras, apenas estando disponível. Mas ela podia sentir a distância crescendo entre eles, como se ele já estivesse se preparando para se afastar. Foi durante um jantar beneficente no Museu de Arte de São Paulo que tudo chegou a um ponto crítico. Vitória estava fotografando os convidados quando viu uma figura familiar se aproximando de Tarik. Rodrigo. Seu ex-namorado parecia ter conseguido finalmente aquela reunião com Tarik que tanto queria, e Vitória observou com crescente tensão enquanto eles conversavam. Ela não podia ouvir o que diziam, mas viu quando Rodrigo fez algum comentário que fez os olhos de Tarik se estreitarem perigosamente. Depois de alguns minutos, Tarik simplesmente se virou e se afastou, deixando Rodrigo parado ali com uma expressão entre chocada e irritada. Vitória estava guardando seu equipamento quando Rodrigo a encontrou. "Então você realmente está com ele?" Rodrigo disse sem preâmbulo, cruzando os braços. Vitória nem se dignou a olhar para ele completamente. "Não é da sua conta, Rodrigo." Ela respondeu friamente, continuando a guardar suas lentes. Rodrigo riu, mas era um som sem humor. "Sabe o que é engraçado? Eu realmente acreditei que você havia conseguido alguém como Tarik Al-Mansur, mas adivinha? Fiz minha pesquisa. Ele está com problemas sérios lá no país dele. Família brigando por herança, possibilidade de perder tudo." Ele se inclinou mais perto, voz baixa e venenosa. "Você é só uma distração para ele, Vitória. Uma diversão enquanto ele se esconde dos problemas reais." As palavras atingiram exatamente onde Rodrigo pretendia. Mas antes que Vitória pudesse responder, a voz de Tarik cortou o ar como um chicote. "Senhor Andrade,
Sugiro que se afaste dela agora. Ele havia aparecido do nada e havia algo genuinamente intimidador em sua expressão. Rodrigo empalideceu, mas tentou manter a bravata. Estava apenas tendo uma conversa particular com minha ex. Tariq deu um passo à frente, colocando-se protetoramente entre Vitória e Rodrigo. Sua conversa acabou. E já que estamos esclarecendo coisas, aquela reunião de negócios que você queria, não vai acontecer. Não faço negócios com homens que não respeitam mulheres. Rodrigo abriu a boca, fechou, depois simplesmente se virou e saiu, finalmente derrotado. Vitória soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Obrigada, ela murmurou. Tariq virou-se para ela e havia algo intenso em seu olhar que fez seu coração acelerar. Ele estava certo, sabe? Tariq disse baixinho e o estômago de Vitória despencou. Sobre o quê? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Sobre eu estar escondendo. Estes últimos meses, estar com você, tem sido mais fácil fingir que meus problemas não existem. Tariq? Vitória começou, mas ele balançou a cabeça. Deixe-me terminar. Ele estava certo sobre isso, mas errado sobre você ser apenas uma distração. Tariq pegou as mãos dela, segurando-as entre as suas. Você se tornou a coisa mais real na minha vida. E isso me apavora, Vitória, porque em uma semana preciso dar uma resposta que pode mudar tudo, e não sei como te incluir nessa equação sem te machucar no processo. Sua voz estava carregada de emoção, e Vitória sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então o que fazemos? Ela sussurrou. Tariq a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo. Não sei, mas sei que não quero te perder. Sei que quando estou com você, sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Sei que você me faz querer ser corajoso o suficiente para lutar pelo que quero, não apenas pelo que deveria querer. Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Vitória, eu... Mas antes que pudesse terminar, o telefone dele tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem. Vitória viu a cor drenar do rosto de Tariq enquanto ele lia. O que foi? Ela perguntou, medo apertando seu peito. Meu tio vazou a disputa para a mídia. Tariq disse, voz oca. Está em todos os jornais de negócios do Oriente Médio. Ele está forçando minha mão, tentando me humilhar publicamente para que eu ceda. Ele olhou para ela e Vitória viu desespero real em seus olhos pela primeira vez. Preciso voltar. Não posso deixar ele destruir o legado de meu pai assim. As palavras eram como uma sentença de morte para o que quer que estivesse crescendo entre eles. E ambos sabiam. A semana que eles tinham acabara de desaparecer, substituída pela realidade implacável que não podia mais ser ignorada. Tariq partiu 2 dias depois. Não houve grandes despedidas, apenas um abraço apertado no aeroporto e uma promessa sussurrada de que ele encontraria uma solução, que voltaria. Vitória queria acreditar, mas enquanto observava o avião decolar, levando consigo o homem por quem havia se apaixonado sem permissão, uma parte dela sabia que algumas histórias não têm finais felizes. As semanas seguintes foram uma névoa cinzenta. Ela mergulhou no trabalho, aceitando todos os projetos que apareciam, qualquer coisa para não pensar em olhos castanhos intensos e um sotaque que fazia seu nome soar como música. Foi durante uma sessão de fotos corporativa particularmente entediante que ela recebeu a mensagem. Um número desconhecido com código de área internacional. O texto era curto. Seu trabalho chamou a atenção de algumas pessoas importantes. Há uma exposição de fotografia internacional acontecendo em Dubai em 2 semanas. Gostaria de participar? Todas as despesas pagas. Por favor, responda se interessada. Vitória leu a mensagem 3 vezes, tentando decidir se era real ou algum tipo de golpe elaborado. Mas quando ligou para o número, foi atendida por uma assistente profissional que confirmou cada detalhe. Vitória queria recusar. Dubai era perigosamente perto de onde Tariq estava,
E a última coisa que precisava era de complicações emocionais quando estava tentando seguir em frente. Mas era também uma oportunidade enorme, o tipo que poderia lançar sua carreira para outro nível completamente. Ela passou 2 dias em agonia, pesando prós e contras, até que sua melhor amiga finalmente disse: Vitória, você vai se arrepender pelo resto da vida se deixar passar isso por causa de um cara. Vá, mostre ao mundo o que você é capaz. E se você o encontrar lá, lide com isso quando acontecer. Então ela comprou a passagem. Dubai era estonteante. A exposição acontecia em uma galeria de arte moderna e luxuosa, rodeada por arranha-céus que pareciam tocar o céu. Vitória tinha uma pequena seção com suas melhores fotos dos últimos meses, muitas delas capturadas durante os eventos com Tariq. Embora ela tivesse cuidadosamente evitado incluir qualquer uma onde ele fosse reconhecível. A exposição atraiu críticos, colecionadores e fotógrafos de todo o mundo. Várias pessoas elogiaram seu trabalho e ela até recebeu ofertas de possíveis clientes. Pela primeira vez em semanas, Vitória sentiu algo além de tristeza: esperança. Foi no segundo dia da exposição que ela o viu. Tariq estava parado na entrada da galeria, usando um terno tradicional árabe que ela nunca havia visto antes, um tobe branco imaculado que o fazia parecer ainda mais impressionante. Seus olhos encontraram os dela através da sala lotada e o mundo inteiro pareceu parar. Vitória não conseguia se mover, não conseguia respirar, enquanto ele caminhava lentamente em sua direção, cada passo medido e intencional. As pessoas se afastavam automaticamente, sentindo a intensidade do momento sem entender completamente. Vitória! Tariq disse seu nome como uma oração, parando bem na frente dela. Ele parecia diferente, mais velho talvez, ou apenas cansado, mas havia algo novo em seus olhos, determinação. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, voz embargada. Um sorriso pequeno curvou seus lábios. Eu organizei a exposição. Bem, não sozinho, mas convenci as pessoas certas de que seu trabalho merecia ser visto. Vitória piscou, processando. Você... Por quê? Tariq pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Porque você me fez perceber algo. Mostrei suas fotos para minha família, incluindo meu tio. Fotos do Brasil, de pessoas vivendo, amando, sendo felizes independentemente de tradições ou expectativas. Sua voz ficou mais baixa, mais intensa. E eu disse a eles que se não podiam aceitar que eu queria construir uma vida onde o amor era mais importante do que obrigações vazias, então não merecia o legado de meu pai de qualquer forma. O coração de Vitória batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na galeria podiam ouvir, e quando Tariq começou a se ajoelhar ali mesmo, no meio de todos aqueles estranhos, ela esqueceu completamente como respirar. Vitória Almeida. Tariq disse, ainda segurando sua mão enquanto se ajoelhava diante dela. Sua voz estava firme e clara, carregada de emoção que fez lágrimas imediatamente brotarem nos olhos dela. Nos últimos 3 meses você me mostrou o que significa realmente viver. Você me ensinou que coragem não é apenas sobre liderar empresas ou honrar tradições familiares. É sobre escolher felicidade, escolher amor, escolher autenticidade mesmo quando todo mundo te diz que você está errado. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel de diamante que capturou a luz de 1000 formas diferentes. Você me fez querer ser corajoso. Então aqui estou eu, sendo corajoso. Ao redor deles, a galeria havia ficado completamente silenciosa. Todos observavam a cena se desenrolar. Algumas pessoas com telefones levantados. Outras simplesmente absorvendo o momento. Mas Vitória só conseguia ver Tariq, seus olhos castanhos brilhando com vulnerabilidade e esperança. Eu sei que é rápido. Eu sei que temos muito a descobrir um sobre o outro.
Mas também sei que quero passar o resto da minha vida fazendo essas descobertas. Quero acordar todos os dias e escolher você. Da mesma forma que escolhi lutar pela minha herança, não porque eu precisava provar algo, mas porque você me fez querer construir algo digno de compartilhar com você. Tariq. Vitória tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro embargado. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora, e ela nem tentava segurá-las. Tariq sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar, cheio de calor e promessa. Antes que você responda, precisa saber. Minha família concordou. Não sem resistência, não sem muitas conversas difíceis. Mas quando mostrei as fotos que você tirou, quando expliquei como você captura a alma e verdade, eles entenderam. Meu tio até admitiu que talvez eu não seja tão irresponsável quanto ele pensava. Ele riu suavemente. Ele disse que qualquer homem que luta assim por algo deve valorizá-lo de verdade. Então, Vitória, Tariq continuou, sua voz ficando mais suave, mais íntima, como se estivessem sozinhos ao invés de rodeados por dezenas de testemunhas. Você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida que mistura suas fotografias e minhas reuniões de negócios, seu português e meu árabe, seu Brasil e meu Oriente Médio? Aceita me fazer o homem mais feliz do mundo dizendo sim? Havia tanta esperança, tanto amor em sua expressão, que Vitória sentiu seu coração transbordar. Ela havia passado tanto tempo sendo pequena, sendo menos, deixando outros definirem seu valor. Mas ali, naquele momento, com um homem ajoelhado na frente dela, escolhendo-a diante do mundo inteiro, ela finalmente entendeu. Ela sempre foi suficiente. Sim, a palavra saiu como um soluço feliz, alto e claro. Sim, sim, 1000 vezes sim. Tariq se levantou em um movimento fluido, deslizando o anel em seu dedo antes de puxá-la para um beijo que fez a galeria inteira explodir em aplausos e assovios. Vitória riu contra seus lábios, de alegria, de descrença, de puro e absoluto amor. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo como idiotas, rostos molhados de lágrimas felizes. Eu te amo, Tariq murmurou contra sua testa. Eu te amo tanto que assusta. Vitória segurou seu rosto entre as mãos, maravilhando-se com o fato de que este homem incrível era dela. Eu também te amo, tanto que aceitei viajar milhares de quilômetros esperando não te encontrar, mas secretamente torcendo para que te encontrasse. Então, os meses seguintes foram um turbilhão de planejamento, videoconferências entre continentes e a descoberta alegre de navegar duas culturas completamente diferentes. O casamento aconteceu em uma praia em Trancoso, no Brasil, com a família de Tariq voando de longe para testemunhar. Foi uma mistura linda de tradições. Vitória usou um vestido branco tradicional brasileiro para a cerimônia cristã pela manhã. Depois, trocou para um vestido vermelho e dourado ornamentado para a cerimônia islâmica ao pôr do sol. Tariq alternou entre um terno impecável e um tobe bordado em dourado, sempre com aquele sorriso que agora era reservado só para ela. A mãe de Vitória chorou durante todo o evento, feliz de ver sua filha tão radiante. O irmão de Tariq fez um discurso emocionado sobre como ele havia encontrado não apenas uma esposa, mas alguém que o completava de formas que ele nem sabia que precisava. Até o tio de Tariq, o que havia causado tantos problemas, admitiu em particular que talvez o amor fosse uma base mais forte para construir um futuro do que ele havia considerado. Houve dança, muita comida, risadas que ecoaram pela praia, e quando o sol finalmente se pôs no horizonte, pintando o céu de laranjas e rosas, Vitória e Tariq ficaram na beira da água, apenas existindo juntos. Pronta para a aventura? Tariq perguntou, beijando seu cabelo. Vitória se aninhava contra ele, ouvindo o som das ondas e da festa ainda acontecendo atrás deles. Com você? Sempre. Ela respondeu, e sabia que era verdade.
Eles tinham desafios pela frente, culturas para navegar, idiomas para aprender, compromissos entre seus dois mundos. Mas tinham um ao outro, e aquele amor ousado que começou com uma dança e uma proposta maluca. Tinham escolhido coragem ao invés de conveniência, e isso fazia toda a diferença. Enquanto caminhavam de volta para a festa, mãos entrelaçadas, ambos sabiam que esta era apenas o começo da história mais linda que já haviam vivido. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Vitória e Tarik, não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. Deixe seu like, compartilhe com quem você ama e nos conte nos comentários. Você acredita em amor à primeira vista? Sua opinião é importante para nós. Até a próxima história.